Meus amigos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Nós estamos orando, estamos buscando a presença de Deus. Não tem coisa mais gloriosa do que buscar a Deus. Buscar a Deus é justamente depender dele, né? A gente depende de Deus, a gente busca ele porque a gente depende, a gente precisa dele para tudo. E tem uma palavra que está ardendo minha alma aqui, eu vou falar com você. Diz o seguinte: porque vós foste chamado, porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Nós fomos chamados à liberdade de Deus. Você sabia disso? Você sabia que nós fomos chamados para ser livre? Você não foi chamado para ser preso numa doença, numa enfermidade. Você não foi chamado para viver amarrado nas dívidas, no ódio, na mágoa. Você foi chamado para ser livre. Não aceite ficar preso. Não. Gálatas 5 diz assim, Gálatas 5, 13. Porque vós, irmão, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-os uns aos outros pelo amor. Então, como é que a gente tem que servir? Pelo amor. Eu costumo dizer o seguinte: não adianta você, irmã, ficar pulando de igreja em igreja. A luta é a mesma, talvez até maior. A Bíblia diz que Satanás veio matar, roubar e destruir. Deus veio trazer a vida com abundância. Mas essa vida depende da sua entrega para com Deus, da minha entrega para com Deus. Se eu não tenho entrega para com Deus, se a minha entrega é pouca, Deus me dá pouco. Então eu tenho que me dedicar à busca, à entrega, à leitura, a trabalhar, a pagar minhas contas, cuidar da família, ok. Mas eu preciso ter tempo para buscar a Deus. Se entregar a Deus não é viver 24 horas dentro da igreja. Se entregar a Deus é ter um relacionamento íntimo com Deus. Não importa onde você esteja, você tem uma intimidade com Deus. Você sabe, você está ligado com Deus. Ligado com a palavra. Então, aqui o apóstolo Paulo diz: olha, você foi chamado à liberdade. Então não usei dessa liberdade para dar ocasião à carne, para fazer as coisas na carne. E quantas vezes nós já tivemos na carne, fizemos o que era até gostoso para nossa carne. Porque o pecado é bom, o pecado não é ruim. Só que o pecado traz morte. Consequência do pecado é a morte. O pecado não é ruim. Beber, fumar, jogar, brincar, etc, etc. Tudo isso é gostoso, entre aspas. Mas depois vai ter consequência. Tem luta, tem amarração financeira, tem vergonha, tem problema de saúde. Então, não aceite ficar amarrado nesse espírito de religião, nesse espírito de fracasso, de derrota. Você foi chamado à liberdade. Então, em o nome do Senhor Jesus, seja livre. Livre do seu mal. Foi para isso que Deus te chamou. Para você ser livre. Não se sinta preso por ninguém e nem com ninguém. Você está livre. Livre para servir a Deus. Eu estou livre para adorar a Deus. Livre, livre. Eu levanto as minhas mãos e eu estou livre, livre para adorar aquele que vive eternamente. Mas eu preciso ter uma comunhão com Ele. Eu quero que você entenda isso. Você tem que ter comunhão com Ele. Fique com essa palavra no teu coração. Não se esqueça de você até dar um like. Aqui a gente não tem pregação, né? Vamos pregar, não. A gente aqui vai falando o que Deus fala pela palavra. Aqui eu estou olhando para você, Gálatas 5:13.
Porque vós, irmão, foste chamado à liberdade. Você foi chamado para ser livre. Você foi chamado para ser livre. Você é livre. Você é livre. Tome posse dessa palavra. E eu quero lhe dizer uma coisa aqui, ó. Preste atenção. Você já venceu o diabo. Como eu venci o diabo? Quando você recebeu Jesus como Salvador, recebeu o Senhor Jesus, quando aceitamos o Senhor Jesus, então, o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, ele venceu Satanás. Colossenses 2,15. Ele venceu o diabo. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Nós estávamos nas trevas, Cristo nos trouxe para a luz. Nós fomos livres. 1 João 4,4 diz que maior é o que está em nós, porque a gente já venceu o inimigo. E os tendo vencido, você já venceu o inimigo, você não vai vencer. Por quê? Porque nós estamos sentados nas regiões celestiais em Cristo. Então a gente agora é vencedor. Levante a cabeça, você pode. Por isso que a palavra diz, você foi chamado à liberdade. Você está livre, 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 livre. Levanta a cabeça, lute em nome do Senhor e vença, porque você é mais do que vencedor. Deus te abençoe. Deixa seu like, por favor. Compartilhe esse vídeo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.